Enquanto o Galo tá aí na parada data FIFA, o seu primeiro adversário na Copa Sul-Americana tá em campo agora. Puerto Cabede fazendo o clássico local contra o Carabobo, tá 0-0 o jogo, finalzinho do primeiro tempo. O Galo vai viajar lá pra Venezuela, inclusive pessoal da logística do Atlético já trabalhando essa semana para definir, porque sempre a viagem à Venezuela é mais complicada, Cirilo, com poucos voos, né? Uma situação mais delicada, e o Atlético já tá calejado aí, são 2 anos seguidos. Pede ajuda pro Trump. Ele chegou fácil lá. Entrar lá facinho. O Atlético é o 3º ano, João, que vai pra Venezuela, dessa vez no interior, né? Vai a Valência, que é o local do Puerto Cabede. Por falar no João Vitor, né, que tá conosco aí, o João fez a entrevista muito especial, né? Entrevista exclusiva com o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Atlético, o CSO de futebol do Galo. E a entrevista completa está lá no YouTube da CNN Brasil. Trecho dessa resposta, né, do Paulo Brax com relação às críticas. Ele prefere, Cirilo, não ter rede social, já se blinda um pouco. Logicamente que chega muita coisa para ele por meio da comunicação do Atlético, e aquela história, né, Cirilo? Cada dia que tem vitória diminui um pouco, mas quando vem derrota, que foi o caso do fim de semana, o dirigente tem que lidar com pressão, Cirilo. Com certeza. E, João, nesse fim de semana, o Atlético esteve em campo, em meio a essa discussão de pressão e tal, esteve em campo no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Fluminense, que é um dos principais mandantes desde que o Zubeldia chegou por lá, né? O time vence todos os jogos em casa, impressionante o desempenho do Fluminense como mandante. E o Atlético, por outro lado, tem pouquíssimas vitórias como visitante. Como é que você encara o momento do time dentro de campo e a atuação do fim de semana, João? Ainda um momento bem abaixo do que o Atlético precisa ter, apesar do jogo contra o Fluminense não ter sido um jogo ruim. O Atlético poderia ter tido um resultado melhor contra o Fluminense. Agora, não muda muita coisa na vida, né? Entre o poder e ter tem uma distância enorme. O fato o Atlético não teve um bom resultado contra o Fluminense. Perdeu para o Fluminense mesmo, na minha opinião. Acho que você que estava comentando o jogo sábado, Edu. Sim. E você falava ao final do jogo, foi um jogo que o Atlético teve a oportunidade de ganhar e criou chances para isso, né? Mas não finalizou bem. O Fluminense foi lá numa bola, decidiu o jogo, e futebol é isso, né? Quem é mais eficiente, mais competente, vai lá e liquida o jogo na oportunidade que tem. Então, é a história do copo, né? O copo meio vazio, porque mesmo tendo jogado uma partida razoável, perdeu. Então não adianta muita coisa. 3 pontos foram pro Beleléu. E pelo outro lado, gera um princípio de esperança no torcedor, porque a postura do Atlético foi diferente daquela que a gente vinha assistindo. O Barba Domingues tem falado muito de intensidade, de vontade, de correr, de entrega, de ter um Atlético mais competitivo. E o Atlético foi mais competitivo contra o Fluminense. Onde não funcionou? Não funcionou porque competiu mais, mas finalizou como sempre vinha finalizando. Muito mal, e o ataque não funcionou, e com isso o Atlético não teve um bom resultado. Vinícius, nessa história de evolução, de criar mais, de melhorar coletivamente, você tem enxergado coisas positivas no Atlético? Sim, o Atlético passa a ser um time hoje mais equilibrado. Era a grande missão do Barba Domingues, trazer esse equilíbrio. Não está ainda jogando fino da bola, mas a gente percebe evolução. Ô Cirilo, o Atlético tem esbarrado em um problema que é antigo, que é a falta de gols. Aí você pode usar a palavra que você quiser. Eu estava escutando o pós-jogo e o Panzi falou no seu comentário, Panzi, que provavelmente o Sampaoli usaria a palavra contundência umas 200 vezes. O Barba Domingues chegou para a coletiva e uma das primeiras palavras que ele usou foi contundência. Acho que o argentino gosta dessa palavra. Mas a gente pode falar em eficiência, em capricho. No fim das contas é a mesma coisa, é a falta de gols. E aí eu acho que a gente tem que tocar num assunto aqui, Cirilo, que ele é sempre delicado, mas o Hulk talvez não seja mais o cara para ser o protagonista do Atlético. Máximo respeito pela história dele, nos maiores ídolos. Eu acho que ele ainda pode ser importante, mas ficar esperando que o Hulk vai ser o mesmo de 21, 22, até 23, que ele também fez uma grande temporada, talvez seja uma expectativa acima do que ele possa entregar hoje, no momento de carreira em que ele está.
E não dá para colocar tudo na conta do Hulk, não é só ele. Ele não joga sozinho lá na frente. O Dudu tem entrado, tem ido muito mal. O Atlético não tem grandes finalizadores. O Alamino entrou muito bem no jogo, mas não é também um fazedor de gols. O Cassierra, a gente ainda precisa de ver mais tempo dele em campo. Mas eu acho que o Atlético, por exemplo, forçar a barra com o Hulk 90 minutos, hoje mais prejudica do que ajuda. Até porque sem a bola o Hulk ajuda muito, muito pouco. Então, o Atlético tenta corrigir essa rota na janela do meio do ano, ou esses caras vão ter que jogar uma bola que eles ainda não demonstraram esse ano. Em 23, o Edu, ano citado pelo Vinícius Andrade, o Atlético teve em Hulk e Paulinho 35 gols no Brasileiro. Né? Começando em temporada até mais, né? Juntando os dois aí. Mas tá faltando o tal do fazedor de gol, não tá, Edu? Tá faltando demais. E muita gente cornetava o Paulinho, né, cara? Que coisa impressionante. Deve estar numa saudade do Paulinho. Nossa Senhora. Mesmo com a canela machucada. Mas enfim, aos poucos também, Cirilo, a gente vai vendo que o Sampaoli não estava de todo errado, né? Quando não colocava Scarpa e Hulk juntos, boa parte era cornetado, criticado, xingado. E não dá para jogar o Scarpa e Hulk pelo que eles estão apresentando ou pelo que eles não estão entregando, né? Porque o futebol hoje não se joga só com a bola nos pés. E os dois não têm jogado com e sem a bola. Estão devendo... E eu não tô falando só os dois, tá? Já tem batido aqui nessa tecla. Dudu, a mesma coisa. Bernard, a mesma coisa. Reinier, um pouco menos. Mas também se espera muito mais dele. E aí eu tiro Coelho, tiro Minda e Cassierra, principalmente pela pouca minutagem desses dois. Gostaria de ver mais deles em campo para ver se conseguem ser um pouquinho mais decisivos. Mas fato é que do meio para frente, de onde se mais se espera, menos se entrega hoje no Atlético. Talvez seja o grande problema. A gente está falando aqui, né, que o Barba ainda está condicionando alguns jogadores. Nesses 6 jogos ele utilizou 23 jogadores, né? E ainda no elenco do Atlético tem 13 jogadores que não jogaram com ele. Ele está procurando alternativas. E ainda não achou o seu time ideal. Isso aí é uma coisa que ele mesmo disse na coletiva, que ele nem está procurando os 11 ideal. Ele está procurando, né? Acho que isso está perto de acontecer. Você acha que está perto? Acho que está perto de acontecer. Cara, e ia passar no debate que eu queria ter com você. A gente ainda tem que pensar o seguinte. O Cissé 100% para você não pode ser esse cara da base que vai ter um pouco mais de espaço? Não, ele já está tendo. Ele já então. Ele está tendo. O problema é que ele teve essa lesão agora. Agora ele ainda tem um outro detalhe, foi até bom você lembrar. Do 7, né? Nesses 9 dias, ele não vai ter 6 jogadores. 7 jogadores, né? Porque põe o Vitão aí também. Põe o Vitão, mas põe. Então, 7 jogadores que ele não vai poder trabalhar para o jogo contra o Chapecoense. Né? E aí você pega, nós estamos falando aqui, Ivan Roman hoje é titular do Atlético, correto? Alonso é titular do Atlético, não é? O Franco é titular do Atlético, não é? E tem mais... Tem o Alaminda, o Preciado. 4 e o setor defensivo. Olha que loucura. Praticamente o setor defensivo todo. Você está falando aí a respeito dessa questão de ainda achar o time ideal, e eu acho que está perto de acontecer algo que o Sampaoli já tinha diagnosticado, que é tirar ao máximo atletas que viveram os traumas de 24 e de 25. Isso foi fala do Sampaoli. Esse time é machucado pelos traumas. E os traumas fazem esse time render menos que poderia. E isso pode começar a acontecer. Quando o HG pega e levanta a questão de, eu acho que está bem perto de acontecer, ou pode ser testado mais, os 3 atacantes os três no ataque, com Coelho, Cassierra e Alaminda. Isso pode acontecer. Isso já vai estar tirando jogadores que fizeram o time... Vamos lá, o último trauma do atleticano é a Sul-Americana. Já não tem no time mais o Bernard, não é titular. O Hulk pode estar deixando de ser titular a qualquer momento. O Scarpa já não é mais titular. O Arana saiu. Titular absoluto. O Arana já não aqui está. Então, assim, você já vai pegando peças e isso pode acontecer nos próximos jogos. Eu não digo que no jogo contra o Chapecoense, porque o jogo contra o Chapecoense, como você muito bem lembrou, o Atlético já vai ter desfalques. O Alaminda não vai poder treinar essa semana. Ele já não vai estar aqui, ele vai estar com a seleção equatoriana. Então, isso já vai perdendo alguns pontos. Mas, um futuro bem próximo, o atleticano pode pegar a escalação dos traumas e não ver mais aqueles atletas. E isso, para mim, é uma necessidade. O Atlético precisa, sim, reformular
tirando os traumáticos que causaram na torcida do Atlético. Eu tenho uma percepção um pouco diferente dos amigos, no sentido de, eu acho que dificilmente, pela forma que o Domingues pensa cada partida e pela exigência física e pela exigência física dele com relação aos atletas, eu quero contar aqui quando vai ser que ele vai repetir alguma equipe. Tô 100% contigo, irmão. Eu ia falar isso com os dois também. Eu acho que ele vai fazer, vai dar padrão. Eu vejo já o trabalho dele caminhando para frente. Mas eu acho que dificilmente ele vai se apegar a um 11. Aí tem a situação do calendário. Enfim, eu acho que mesmo quando ele puder, em alguma circunstância, repetir o time, não é que ele não vai repetir porque ele inventa, porque ele gosta de trocar, não. Mas a exigência... Se a gente está falando que o Atlético compete mais, é mais compacto, isso acaba esbarrando diretamente no desempenho físico. Isso. E é um elenco muito curto, então, sistematicamente, ele vai precisar de olha pro pelo menos, Estudiantes dele, ele era de repetir a escalação? Não. Ele tinha uma escalação padrão lá? Então, ele mexe até taticamente. Taticamente ele mexe. Esses natural, 5 jogos, o que ele já mexeu no Atlético. Natural. Agora vamos lá. O Barba... contra o Palmeiras, falando de Brasileirão, contra o Palmeiras. Não era o Barba. Não era o Barba, não. Eu ia falar então esquece o Barba. Postura contra o Palmeiras, muito bom. Muito bom. Por causa do apito. Depois da chegada do Barba, a postura. Contra o Inter eu acho que sofreu muito e o Inter não levou porque é ruim. O time do Inter é ruim. Sim. E o Everson foi muito bem. E o Everson foi muito bem. Mas contra o São Paulo, gostei da postura. Contra o Fluminense. Antes do jogo contra o Fluminense, convenhamos, a gente estava aqui meio que... Porque o Fluminense tem um time muito justo. A derrota é normal, HG. Mas, cara... Contra o Vitória não fez um bom jogo. Contra o Vitória não fez. Fez um bom jogo. Agora, o problema do Atlético, sabe o que é? As estatísticas do Atlético em jogos fora é um negócio medonho. E por que é medonho? Porque o Atlético não tem um elenco de protagonistas. Não tem. Não tem. Quem tem nome não joga e os que não têm nome não rendem. Então, é um processo de remontagem, reformulação, que está no início, que vai passar pela janela de meio do ano. O Brax vai ter muito trabalho. Aliás, a informação que eu tenho é outra informação que eu vou dar para vocês aqui. O Brax está muito prestigiado dentro do Atlético, muito prestigiado. E o que ele vai fazer, e o que ele vai ter que fazer no meio do ano, vai ter que parir um sino para conseguir, que é pegar esses jogadores que eu citei aqui e fazer... De repente, sabe o que a gente fala no interior? Catira. Vai ter que fazer uma catirinha. Ver primeiro como vencer os caras. Agora, tá claro que o Scarpa, eu sei que o Scarpa é um cara introspectivo e tal, mas precisa de alguém que se envolva mais. O Igor Gomes a gente já viu que entrega. O Alonso, tchau. Obrigado pelos relevantes serviços prestados, em 21 só. E ainda tem a possibilidade do Bernard também. Também muito obrigado pelos relevantes serviços prestados lá atrás e tal, mas, né? Então vai ter muito trabalho. Calma que você vai falar, calma. O que é que você quer falar? Não, eu quero falar que você tocou num ponto muito importante no seu último comentário sobre o Atlético, que o Galudo não tem funcionado muito bem jogando fora de casa. Isso aí já tem um tempo. Ah, mas é muito tempo. Não, tem um tempo, é um tempo longo. Um tempo longo. Domingos falou disso um pouco na coletiva. Pois é, eu tenho que quebrar essa questão. O Atlético precisa começar a vencer. Pior visitante do brasileiro. E o pior é que a sequência do Atlético, pegando os próximos 5, até pode aumentar um pouco, né, Breno? Os próximos 6 jogos do Atlético, ele vai ter 4 jogos fora de casa. 4 jogos fora de casa. Ele vai pegar a Chapecoense fora de casa, o Coritiba fora de casa, o Santos fora de casa, o Porto Cabedelo fora de casa. Aí eu coloquei em sequências distintas, mas só para deixar claro, nos próximos 4 jogos fora de casa. E a sequência do Atlético jogando fora de casa tem sido de piaba. O Atlético tem perdido fora de casa. O Atlético não tem conquistado pontos dentro de casa. Tá aí, o Breno trouxe a informação. É o pior mandante já do campeonato, visitante do campeonato. 4 jogos e 4 derrotas. Então tá aí. O Atlético não conseguiu empatar fora de casa. Até o Cruzeiro, que faz um campeonato horroroso. Que a gente tem falado, conseguiu empate conseguiu algo fora de casa. Então, assim, o Atlético precisa mudar isso de uma forma urgente. E o Barba, que é tão especializado em Copa, ele pode jogar a seu favor essa questão. Tem um problema. Posso te ajudar? Pode. Sabe aquele cara que fica com colete? Posso te ajudar? Posso te ajudar, pode. Pois eu vou usar o colete agora, eu vou tentar te ajudar. Essa foi boa.
Para você vencer dentro e fora de casa, você precisa ter ataque. Precisa fazer gol. Mas... Pera aí, calma, eu não acabei. Você tá eu tô tentando te ajudar. O lance de maior perigo, por exemplo, no primeiro tempo do Atlético contra o Fluminense foi com o Alan Franco, uma cabeçada. Isso. No segundo tempo, aí quando ele mudou, os atacantes apareceram, mas perderam os gols. Sim. A sua grande... Por exemplo, quem era o homem de referência no ataque do Fluminense? Foi quem fez o gol. Sim. O Carlos Vinícius fez gol. Castilho. O Yuri Alberto fez gol. O Flaco faz gol. O Caio Jorge faz gol. E o Atlético quem faz? Não tem ninguém fazendo agora. Muito obrigado pela sua participação, então. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Já deixa o like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá? E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora e não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias do Galo, tá? Então já se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação. É muito importante que você vai ficar sempre ligado nas notícias, tá bom? Deixe também aí o seu like, tá? O like ajuda demais o canal. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também potencializa demais o crescimento do canal e a gente agradece demais, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que vocês viram aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal. Lembre-se que a participação de todos aqui é muito importante pra gente, ajuda demais, tá? E a gente precisa muito, conta muito com vocês e eu sei que vocês ajudam e sempre agradeceremos por isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas assim que surgir notícia a gente pega e joga aqui no canal pra vocês, tá bom? Valeu!